A história do Êxodo, com certeza uma das narrativas mais poderosas e conhecidas de toda a humanidade. Mas e se essa saga toda não for só sobre um evento histórico? E se, na verdade, for um mapa? Um mapa para uma jornada que acontece dentro de cada um de nós. Pois é, vamos mergulhar nisso. A gente conhece os elementos principais, né? Um faraó super desafiador, as 10 pragas que parecem filme de terror, a fuga no meio da noite, o mar se abrindo. É uma história incrível de libertação de uma tirania externa. Ou será que é só isso mesmo? E é bem aqui que a perspectiva vira de cabeça para baixo. E se o Egito não for um lugar no mapa, mas sim um estado de consciência, uma prisão interna da qual em algum momento da vida todo mundo busca uma forma de escapar? Olha só, numa interpretação cabalística, Egito é, na verdade, um símbolo para o nosso próprio ego. Aquela força fundamental, sabe? A tal vontade de receber só para si mesmo, que está na base da nossa natureza. Mas calma, quando se fala em inclinação ao mal, não é sobre ser uma pessoa má, de jeito nenhum. É sobre aquele egoísmo básico que já nasce com a gente. E com o tempo, essa inclinação vai crescendo, vai nos envolvendo, até que chega um ponto que a gente sente que ela não nos deixa viver, que sufoca. É nessa hora, nesse ponto de crise, que a busca por uma saída realmente começa. Dentro desse drama todo que acontece aqui dentro, existem dois personagens principais. Duas forças opostas que estão o tempo todo lutando pelo controle da nossa consciência. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola? Aqui o conflito fica bem claro. De um lado temos o faraó, o nosso ego que consome tudo, a vontade de receber tudo só para si. E do outro lado, simbolizado pelo Moisés, surge aquela pequena faísca espiritual, o tal ponto no coração, que tem um desejo imenso de conexão, de doação, de algo maior. Essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Um ego sem controle nenhum vira um tirano dentro da gente. Ele nos prende nos nossos próprios desejos, nos nossos medos, limitações, e acaba nos condenando a uma espécie de morte em vida, longe de qualquer conexão verdadeira. Tá, então como é que a gente quebra o domínio desse faraó interior? É aqui que as pragas ganham um significado completamente novo. Elas não são castigos de Deus, mas sim um processo sistemático e crescente para desmontar as defesas do ego uma por uma. As três últimas pragas são as mais pesadas, porque elas atingem os níveis mais profundos do ego. Os gafanhotos vêm e atacam a nossa própria capacidade de entender o mundo. As trevas nos jogam numa confusão tão grande que o ego fica paralisado, sem saber o que fazer. E aí, bom, aí vem o golpe final. E essa praga das trevas tem um paralelo fascinante na maçonaria, a câmara de reflexão. É a ideia de que, para encontrar a luz interior, é preciso passar por um período de escuridão, de isolamento total, onde as distrações de fora simplesmente somem e a única coisa que resta é a consciência. E aqui a gente chega no ponto crucial. A praga do primogênito não é sobre morte física, é a morte simbólica da parte mais forte e mais primordial do nosso ego. É o golpe direto na cabeça do desejo egoísta, o que finalmente obriga ele a se render. E isso leva ao grande choro do Egito, que nada mais é do que a dor da nossa antiga identidade se desfazendo. Com o ego rendido, a fuga finalmente se torna possível. A noite do Êxodo é, na verdade, um nascimento espiritual, uma passagem repentina, profunda, para um estado de ser completamente novo. A chave para entender isso está na palavra sacrifício. Em hebraico, korban vem de karov, que significa perto. Então, o sacrifício de Pêssar não é sobre perder alguma coisa, mas sim sobre se aproximar da qualidade da doação, de passar por cima do ego para alcançar um estado de altruísmo. E os rituais, claro, são cheios de simbolismo. O sangue nos umbrais cria uma fronteira entre a consciência que está nascendo e o ego que está morrendo. A matzah, o pão que não fermenta, representa a humildade, porque não teve tempo de inchar com o ego. E essa ideia de emprestar os vasos dos egípcios, isso é genial. O objetivo nunca é destruir os nossos desejos. Os desejos são o combustível da vida. O que muda é a intenção por trás deles. A gente leva os vasos, nossos desejos de prazer, de conhecimento, de poder, mas deixa lá no Egito a intenção egoísta. E agora a gente usa esses mesmos desejos com uma intenção nova, a de doar e conectar.
Essa jornada de sair do Egito interior não é algo exclusivo de uma única tradição, não. É um caminho universal para a liberdade, um processo de transformação que a gente vê ecoando em várias filosofias e caminhos espirituais por aí. A experiência real dessa transição é descrita como algo bem súbito, um choque mesmo. Acontece na escuridão da meia-noite, sem aviso. É desorientador, confuso, exatamente como um recém-nascido. A gente sai de um mundo que conhecia para uma realidade completamente nova, sem entender as regras do jogo. Então, o que fica para trás é um mundo governado pelo ego, pelas leis da recepção. E o que se encontra pela frente é um paradigma totalmente novo. Um mundo que opera com base nas leis da doação, da conexão e da garantia mútua, ou AVUCT. É uma mudança radical na percepção da realidade. E isso tudo nos leva a uma bela metáfora da maçonaria. A jornada inteira é o processo de transformar uma pedra bruta, o ser humano escravo do próprio ego, em uma pedra polida, um ser humano consciente, livre, capaz de se encaixar em harmonia na grande construção da humanidade. No fim das contas, a história do Êxodo se torna um grande espelho. Ela nos convida a olhar para dentro e perguntar: qual é a tirania interna que nos aprisiona? Qual é o faraó interior que precisa ser confrontado? A jornada da escravidão para a liberdade é e sempre foi uma jornada para dentro de si.